porque desde cedo eu aprendi que se você não tem o café da manhã garantido, você tem que correr atrás. Quando aquela porta abriu, Marquinhos, que eu vi Nova York, eu voltei lá no moleque sentado na calçada. E aí eu olhei para minha irmã e disse: eu já estive aqui, eu estou voltando. Zé do Caixão. Zé do Caixão. Zé do Caixão entrou. Ele entrou comigo na Bienal de São Paulo. Legal. Caracterizado. Cara, nós entramos, mas aquilo virou. Tá comigo? Opa, olá, seja bem-vindo. Um abraço forte para você. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga. Nós estamos iniciando aqui mais um Café com Manteiga podcast, tá? Eu quero agradecer a sua companhia e dizer para você que todos vocês aí são bem-vindos para ficar com a gente aqui, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero lembrar que toda quinta-feira nós temos um novo programa, toda quinta-feira nós temos um episódio novo. Para você ficar com a gente, você para nos acompanhar, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar o sininho, porque com o sininho ativado você vai receber todas as vezes que tiver um programa novo, um episódio novo, você vai ser avisado, tá? Nós estamos no Spotify, estamos no Deezer também, você pode acompanhar a gente por lá. Outra coisa que eu quero dar um toque para você é para você ficar atento às nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, ok? Então fica atento para ficar junto com a gente aí. Olha, outra coisa, tanto no Spotify, no YouTube ou nas redes sociais, tá lá, Café com Manteiga podcast, tá? Manda a sua pergunta, faça o seu comentário, manda o seu recado, participe com a gente e principalmente compartilhe com seus aí, seus amigos, vizinhos, seja lá com quem for, porque aí você está dando uma moralzona para nós, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente aqui em mais esse podcast. E eu quero aproveitar aqui, quero falar do nosso chefe aqui, eu quero falar do nosso patrocinador, que é Evolve Kombucha. Então preste atenção que nós vamos falar um bocadinho aqui de saúde, tá? E isso é muito importante, tá? Evolve Kombucha é um chá fermentado, um chá probiótico que blinda, que protege o intestino. Então ele é fermentado, probiótico, baixa caloria, zero açúcar, zero álcool. Por isso tudo, ele cuida da nossa saúde dia a dia. Você tem uma sensação de bem-estar todo dia, o dia todo, tá? Então, e mais um detalhe, por ter tudo isso, baixa caloria e etc e tal, é uma ótima alternativa ao refrigerante, tá? Você pode tomar com tranquilidade. Então, você adotando o estilo de vida Evolve Kombucha no seu dia a dia é sinal de muita saúde e para sempre, tá bom? Guarde bem aí, Evolve Kombucha. Você vai encontrar no seu supermercado, se não tiver, cobra lá do seu gerente, na mercearia, na padaria, na loja de conveniência, no barzinho da esquina, na quitanda, onde tem um freezer, pode ter Evolve Kombucha lá, que vai ser muito legal, tá? Inclusive você que é proprietário desse segmento, bar, restaurante, hotel, seja o que for, você pode ter aí que você vai servir para o seu cliente aí e vai gostar demais, tá? Para você conhecer mais, você vai acessar evolvekombucha.com.br ou apontar o seu celular para o QR Code que está na tela. Combinado? Então tá bom. Falado do nosso patrocinador, Evolve Kombucha, eu quero falar aqui do nosso convidado especial. Todas as vezes eu falo que o convidado é especial porque todos eles são especiais para nós aqui. A gente só convida as pessoas que nos ajudam, as pessoas que estão do nosso lado no dia a dia, que traga coisa boa para nós e para vocês que estão aí nos acompanhando dia a dia. Esse meu amigo, esse meu convidado é jornalista formado pela Faculdade de Comunicação Social, a Fundação Casper Líbero de São Paulo, passou pela Folha Metropolitana de São Paulo, passou pela revista Contigo, vai escutando, hein? Repórter do jornal Nossa Gente, que é o principal meio de comunicação da comunidade brasileira no estado da Flórida, nos Estados Unidos, tá?
Ele foi jurado, veja bem, foi jurado por 2 anos do troféu Imprensa no SBT, inclusive a convite do próprio Silvio Santos. Passou pelo programa Domingo Legal, tinha lá, eu acho que Carta Legal, enfim, que apresentava o Gugu Liberato, saudoso Gugu Liberato, né? Ele passou por lá trabalhando junto com o Gugu. Ele foi repórter, se eu estiver errado ele vai me corrigir, foi repórter pela Rede Gazeta de televisão, referência, veja bem o trabalho desse camarada, referência no Brasil na questão da imigração há mais de 25 anos, tá? Tratando da causa, trabalhando junto com a comunidade, não só brasileira, mas praticamente do mundo todo, tá? Fazendo reportagens, abordando o pessoal e falando sempre do assunto, trabalhando junto. É um trabalho muito importante que eu costumo chamar de trabalho humanitário, às vezes. Vamos lá nas publicações de livros. Foram 5 livros, 5 livros publicados, dentre eles o maior destaque para Meu Encontro com Drácula. Eu gostaria de saber como é que é um encontro com Drácula, ele vai falar disso para nós também, tá? Inclusive esse livro foi lançado no programa do Jô Soares, quando esteve na Rede Globo de televisão, tá? E foi um dos campeões de vendas, tá? No Brasil, no lançamento, né? Na categoria literatura fantástica, tá? E em breve, aí sim, o lançamento de mais um livro aí que ele vai falar com a gente daqui a pouquinho. E tem mais, hein? Hoje ele comanda na TV Poços, aqui em Poços de Caldas. A TV Poços é uma afiliada da Rede Minas de televisão e ele comanda 2 programas que eu chamo também de uma prestação de serviço, que é Mundo Afora e a série Nova York, um sonho brasileiro, que foi o início dele na televisão local aqui. Eu estou falando com meu amigo, o Walter Alvarenga. Né, Vartão? Olá, Marquinhos. Depois dessa apresentação, né, muito bom estar aqui com você. Obrigado aí pelo convite e parabéns aí pelo seu trabalho, pela sua equipe que está aqui. Eu acho extremamente importante essa informação e a gente poder falar, né, de coisas mais abertamente, mais tranquilamente. Eu acho que esse caminho é muito importante, o YouTube, os programas, e você também. Você fala dos seus convidados, mas ele também é um ícone do rádio, tem uma história maravilhosa. Qualquer dia você vai sentar aqui, alguém te entrevistar. Você tem uma grande história. Obrigado. Viu? Obrigado, Walter. A gente fica contente de que você tenha vindo aqui, porque eu já te falei isso daí, que eu acho o trabalho que você faz um serviço de utilidade pública. Mas eu quero falar com o Walter, né, o Walter moleque, o Walter, o Teco, né? Porque lá da tua casa todo mundo tem apelido, né? Isso. É apelido de família, né? Exatamente. Então eu quero voltar lá nesse início aí, para saber, para todo mundo saber, porque todo mundo vê, né? Quem te viu no programa Domingo Legal, né? Quem te viu lá no Troféu Imprensa, quem te viu na televisão, quem te assiste na TV Poços, e até quando você passou pelo rádio, não sabe, né, a trajetória, o início, desde lá da raiz, da família, dos irmãos, dos amigos aqui, e etc. e tal. Conta pra gente aí, como é que é isso? Bom, o início, por exemplo, falar da fase do Teco, eu entregava jornal. Eu fui jornaleiro, eu entregava jornais. Aqui em Poços de Caldas tinha eu e um outro menino, e a gente tinha um setor que a gente entregava. E eu sempre deixava a última casa para entregar, porque eu queria ver o jornal, queria ver a primeira página. Eu tinha, na época, 12 para 13 anos. Então, a gente sentava no meio-fio, faltava a última casa, eu dava uma olhada na página e ficava encantado, né, com aquele mundo, com as notícias, porque você passa a entregar jornal, você acompanha as notícias, né? E eu ficava muito, assim, impactado. Falei, nossa, quanta coisa que acontece no mundo, né? Então, e dali, assim, surgiu, assim, um interesse muito grande por essa coisa da comunicação, das informações. E realmente era uma infância difícil, né? Vários irmãos, mas eu tinha aquela coisa voltada. Eu sempre achava, mesmo um moleque que Poços de Caldas era muito pequeno, porque eu queria. E eu olhava assim, eu tinha uma dimensão dentro da minha ótica, eu olhava as montanhas, olhava e dizia, não, eu tenho que sobrepor essas montanhas, encontrar o caminho
e descobri esse mundo que eu vejo todos os dias, porque no local onde eu morava não tinha isso. Era aquela coisa muito restrita, aquela família assim muito... a gente veio de uma família de militar, meu pai era militar, e dentro da minha casa você não podia falar palavrão, você tomava um tapa na boca. Rígido ali. Então era muito rígido, então a gente não tinha aquela liberdade para... E eu sempre dizia, eu tenho que atravessar essas montanhas e descobrir esse mundo que eu vejo no jornal e que me chama tanta atenção. Então o teu primeiro trabalho foi de entregar jornal. Exato. Eu era jornaleiro e falo isso com muito orgulho, que eu punha aquela pilha de jornal na cabeça. Imagina. E saía, e domingo a gente entregava um jornal, pode falar o nome, né? Sim. Que é o Jornal Estado de São Paulo, e aos domingos ele vem com um volume maior, e a gente sofria muito, porque era muito jornal, mas a gente tinha que cumprir. E tinha que entregar cedo, nossa né? Bem área, cedo. Então foi assim um período que eu aprendi bastante, porque desde cedo eu aprendi que se você não tem o café da manhã garantido, você tem que correr atrás. Correr atrás. Sabe, porque eu vejo muitas pessoas acomodadas, esperando que alguma coisa aconteça, a coisa é inversa. Você tem que fazer acontecer. Exatamente. E você me contando isso, de sentar no meio-fio e ver o jornal e ler e tentar acompanhar as notícias dia a dia, e aí começar a tomar gosto pelo jornal, né? E aí isso mostra... a gente sempre vê falar que a importância da literatura, né? E aí mostra que a literatura realmente abre a cabeça, você passou a ver que tinha alguma coisa mais na frente para você conquistar que não era aqui. Exato. Não é verdade? E só num tópico ainda do jornal, o jornaleiro, um domingo eu vi a primeira página e tinha uma foto de Nova York. Eu fiquei impactado, eu vi aquelas luzes, eu falei, que cidade é essa? E tinha um menino que entregava comigo, ele tinha pressa, porque ele queria entregar a última casa e ir embora. Eu falei, não, deixa eu ver essa cidade. Ele falou, mas que te interessa? A cidade está tão longe, é nos Estados Unidos, né? Mas para mim não existiu longe. E foi ali que eu tive contato. Primeira visão que eu tive da cidade de Nova York, que eu olhei aquilo e falei, nossa, que mundo é esse? Então sempre tinha aquela preocupação com o mundo, coisas que acontecem, nunca aqui. Porque eu acho que sim, que você podia sempre ter uma visão a mais das coisas. Ir mais longe. E com essa visão, com esse trabalho, você poder até reverter alguma coisa para a tua terra, como é o que acontece hoje, não é verdade? Exatamente. E aí, Walter, daí você entregou o jornal até quando? A partir daí, como é que foi a tua trajetória? Não, porque quando eu estava com 15 anos, eu cheguei para minha mãe e falei, eu vou para São Paulo, porque minha irmã morava em São Paulo. Tinha uma irmã que morava, e eu tinha conversado com ela sem ninguém saber, eu posso ir para aí e tal. Deixa eu morar com você. Ela falou, você tem 15 anos, você é um menino ainda. Falei, mas eu quero ir, eu quero ficar, não quero ficar aqui. E aos 15 anos eu fui embora. Eu lembro que aqui em Poços de Caldas ainda existia uma rodoviária, aqui bem no centro. Para quem não conhece, era bem na área central. E a minha mãe levou. Eu era uma criança, e ela olhou para o motorista e falou assim, olha, cuida desse menino, ele vai para São Paulo. Olha ele para mim. Saudosa falou, Dona Maria. né? Minha mãe. Ele falou, não, pode deixar. Então, Marquinhos, eu acho que quando eu cheguei a São Paulo, eu descobri um mundo muito bacana. E aí eu vi muitas possibilidades. E aí que foi minha vida. Eu fui trabalhar numa fábrica, foi difícil. Eu trabalhava numa fábrica, numa área de expedição. Estava ali, aquele avental, aquelas pessoas. Eu falei, gente, mas não é isso que eu quero. E as pessoas tentavam me dizer, mas você está insatisfeito? E, curiosamente, o gerente da empresa, ele era muito falante, e ele vinha conversar comigo, porque ele me achava diferente no sentido, não de ser melhor, porque na hora do almoço, o pessoal estava bagunçando, eu estava lendo Ele jornal. Notava que você era diferenciado. Eu queria ler, sentido de querer eu queria saber o que estava acontecendo. E ele veio, sentou e falou, você gosta de ler, né? E dali surgiu uma grande amizade. E ele conhecia pessoas de televisão. E aí foi, sabe, aquela coisa, acho que os caminhos vão sendo criados. Porque a partir do momento que você deseja alguma coisa, tudo abre para você. Isso aí não é um efeito de palavras.
Não, como se diz, é a resposta de uma ação. Você quer, as coisas abrem e vão acontecendo. E aí você trabalha para isso. Então, exatamente isso que foi, sabe, dando esse ritmo, esse impulso. E São Paulo, aquela loucura, aquela correria. E eu, de olho, eu falei, quero entrar para o jornalismo. Tinha música, que eu fui pela música também. Que eu compunha, cantava, adorava cantar, tocava meu violão. E tem uma fase até engraçada, que eu compus, eu coloquei minha música numa fitinha, isso daí, fita cassete. Aí eu descobri que o Agnaldo Timóteo, olha que loucura, ele ficava no hotel ali como é que chama a avenida? Na área central de São Paulo, e me falaram, ele fica ali. Você tinha quantos anos? 16 anos? Nessa época eu estava com uns 18. Já tinha novo. 3 aninhos de São Paulo. Aí não, mas cheguei em São Paulo, já queria acontecer. Sim. Falei, essa cidade é minha, tem que acontecer. Então, aí eu sabia que ele estava ali. E aí um dia o cara falou, conversei com o porteiro do lado da recepção, falei, queria entregar uma fita. Quando eu dizia que eu queria entregar uma fita, ele estava entrando. Aí ele falou, ele veio e falou, esse menino, você me chama de menino, quer te entregar uma música. O que você quer, menino? Aí ele olhou para mim e falou assim, quem é você? Aí eu assustei, porque eu vi ali Agnaldo Timóteo, famoso. Aí eu falei, eu trouxe uma música para você. Ele falou, sobe comigo. Aí eu fui no apartamento dele. Legal. Aí ele falou assim, como que é a música? E aí foi ele. Depois eu conheci o Fred Jorge, que é um dos grandes compositores do Roberto Carlos. Nossa. E fui conhecendo, depois conheci uma escritora muito famosa, e que ela tinha assim, insônias, e ela ficava circulando à noite. Mas isso um pouco mais para frente, porque nessa busca de música, ia para televisão, fui para Bandeirantes, cantei na Bandeirantes, mas não era esse o meu caminho. Não era esse, embora eu amasse a música. E para encurtar a história, aí surgiu o jornalismo. Aí aquela vontade de ler, que eu sempre lia, aí eu falei, eu vou fazer jornalismo. Fiz eletrônica, sou formado em eletrônica. Lá em São Paulo. Aí, por exemplo, fui fazer eletrônica, fiz 3 anos de eletrônica, e eu tinha um professor que eu nunca vou esquecer dele, que chamava Yamamura. E quando terminava... Devia ser japonês, né? Tinha 2 aulas. No intervalo eles iam e depois ele voltava para a segunda aula. E eu ficava escrevendo. E um dia eu saí e ele parou e começou a ler o que eu estava escrevendo. Ele falou para mim, mas teu caminho não é esse, não. Aqui é exatas, você tem que ir para a área de humanas. Eu falei, você gosta de escrever, né? E eu acabei sendo amigo dos professores do colégio. Então, em vez de eu ficar com os alunos, eu ficava com os professores. Na sala dos professores, lendo. Eles me passavam livros. Aí que eu comecei a ler os grandes livros. Eu li o Diário do Mago, que é muito interessante. Não tem nada a ver com Paulo Coelho. Diário dos Magos. Depois li A Revolução dos Bichos, livros importantes. Depois li 1984, que o livro hoje se baseia no Big Brother, que era o Grande Irmão, né? Grande Irmão. Era o Grande Irmão. É um livro fantástico. Eu admiro quem lê, viu, Walter? Porque eu não gosto de ler, infelizmente. E assim, mas é aquela coisa, a literatura ela vai te trazendo coisas, foi abrindo campos, e aí que eu fui para o jornalismo. Tá. E aí eu queria entrar na Casper Libero, que é uma das faculdades mais disputadas. O Lucas estava me falando que é uma faculdade tremenda. É uma faculdade que é uma média, eu não sei como está hoje, mas era uma média de 50, 60 por 1, né? E só estudava na faculdade gente que tinha grana. E na época eu ainda estava lá naquela fábrica lá. E aí esse gerente falou, vai, você quer, você entra. Eu falei, vou entrar na casa. E começava a ler, lia, me informava. E quando existiu o vestibular, fiz o vestibular e entrei. Entrei quando eu cheguei na faculdade, meu nome estava em 11º lugar. Felicidade, né? Aí só que eu não tinha dinheiro para a matrícula, que é caro. Eu falei, nossa, e agora?
E aí eu tinha que matricular. Aí eu conversei com o meu cunhado, falei, eu preciso matricular, entrei na Casper Libre, ele falou, que legal. Aí ele pagou minha matrícula, porque era tão caro que eu ganhava não dava para pagar. Entrei para a faculdade e comecei. E ali eu conheci muita gente importante. E foi aí que começou o jornalismo. E foi o segmento da carreira. Então, Walter, daí você continuou fazendo faculdade e trabalhando na fábrica. Não, aí depois, quando eu estava no final do primeiro ano, eu já fiz um teste numa redação do Grupo Folha Metropolitana, que é do Metronews, um dos jornais mais fortes e distribuídos nas estações. Eu entrei, comecei a trabalhar e comecei a conhecer. Aí as coisas começaram a se abrir. Na Metropolitana. Aí eu fiz Revista Contigo, fiz hoje que fiz o Diário Popular na época. Então, mas na Metropolitana, Walter, você era um repórter, né? Era no jornal, né? E até tem a Rádio Metropolitana até hoje, né? Tem. O Jornal Metropolitano, a Folha Metropolitana mas só que aí. eles não são conectados. É uma coisa diferente. O Metropolitano tem até hoje. Tá, então você era um repórter da Folha Metropolitana. E na Revista Contigo, qual era a tua... A Revista Contigo é o seguinte, eu vou pular para o Troféu Imprensa. Tá. Quando eu fiz o Troféu Imprensa, que me chamaram para fazer... Você foi jurado no Troféu. Fui jurado do Troféu Imprensa e é o Silvio Santos que escolhe. E aí eu fui escolhido por ele definiu. Mas, enfim, quando eu fui fazer o Troféu Imprensa, na bancada dos jurados eu sentei junto com o Valcir Carrasco. Valcir Carrasco era o diretor da Contigo. E a gente ficou conversando. E hoje ele é autor de novelas. As maiores novelas são dele. Nós ficamos conversando. E a gente bateu a química, o nosso santo, nós ficamos amigos ali. E ele me falou, vai lá na revista, faz umas matérias para mim. Entendeu? Legal, hein, cara? Aí eu fui no Troféu e do lado estava a Sônia Abrão, né? Então, peguei muita amizade com os dois. E aí, o que aconteceu? Eu fui para a Revista Contigo, eu comecei a fazer matérias freelancer para ele. Freelancer quer dizer, você não é contratado, mas eles te dão pautas e você vai fazendo essas pautas. Então, vai escrevendo e passa para a emissora. Então, logicamente, você já ganhava um dinheirinho aí, né? Sim, já estava ganhando. Já era remunerado e comecei a ganhar. E aí já era o que você queria? Já estava dentro. Eu gostava da música, mas o jornalismo começou a crescer muito. Pois é. E você passou pela TV Gazeta também? A Gazeta foi um convite do EV Sobral, que hoje está na Rede Brasil. E ele me convidou para fazer uma série de reportagens chamada era No Limite da Morte. Os artistas que tinham quase aproximado da morte e voltado, aquele famoso EQM. Aí eu entrevistei, quer dizer, ela não passou, mas passou por uma situação do filho que morreu, a Vanderleia. Aí fui na casa da Vanderleia em São Paulo. O filho dela parece que morreu afogado. Morreu afogado. Né? E eu conversei com ela chorou muito. Aí fizemos a matéria. Depois eu fiz a matéria com a Leila Lopes, que a Leila Lopes tinha sofrido um acidente. E eu fui na casa dela e a gente ficou muito amigo, a Leila Lopes. E a Leila Lopes depois se suicidou. Infelizmente houve aquela coisa toda, mas na época ela estava... Até há pouco tempo atrás, né? Isso. Ela estava fazendo a novela O Rei do Gado. Ela estava estourada no Brasil. Né? Exatamente. Ela era a famosa professorinha, né? Todo mundo amava. Até disseram que ela seria a nova namoradinha do Brasil. E eu fui até a casa da Leila, fiz um trabalho maravilhoso com ela. E aí começou a abrir, eu comecei a conhecer pessoas. Que ano que era, Walter? Isso é a década de 70, né? Não, isso é agora, foi 90, 98, quase 2, não é tão porque quando eu... Que a Leila Lopes morreu, porque tem tempo. Em 98 você estava ainda em São Paulo? Tá. Porque na época que eu te conheci... 70 não. 70 eu estava em Poços de Caldas. Que ano foi que você foi para São Paulo? Então? São Paulo eu fui no final de quase o ano 80, 78 que eu fui para São Paulo. Então, 70, né? Porque eu me lembro... Não, então, mas aí quando eu já estava 80, 90, já tinha passado. Então, eu me lembro que eu te conheci na casa do Marcos Tony. Você chegou com a sua irmã Grande lá. Marcos Tony. É.
que esteve com a gente aqui. Gosto muito dele, um abraço. Grande irmão. E aí, não sei se você lembra disso. Por exemplo, ele me apresentou a você nesse dia. A tua irmã me apresentou, depois eu não te vi mais. Né? Por exemplo, na Metropolitana eu fiquei até 2005. É bem próximo. Bem próximo. Aí depois eu vim para Poços, para ficar mesmo, 2008, 2009, que é aí que eu fiquei aqui. Parece que é distante, mas não. Então era muita coisa. Por exemplo, 2003, 2004 eu fiz o show, quando eu lancei meu livro. E, quer dizer, então tudo já no ano 2000 mesmo. Então, e esse jornal Nossa Gente, que é o jornal da comunidade brasileira? Né? O jornal Nossa Gente é um dos jornais mais fortes da Flórida. Um jornal poderoso. E eu estava em Orlando, estava fazendo um trabalho em Orlando, e eu conheci o dono. A gente foi jantar e eu fui apresentado a ele, que é o Paulo Souza. Uhum. E aí a gente, no mesmo evento, ele veio, estava com a esposa dele. Aí falaram para ele é jornalista, só que eu estava filmando. Eu estava fazendo para o Nova York, no Sonho Brasileiro, Orlando. Aí falou assim, escreve texto? Escreve. Aí ele ia fechar naquela semana. Você não quer fazer um artigo para mim? Aí eu voltei para o hotel, escrevi, mandei para ele, coisa de rapidinho, 20 minutos, e mandei. Só que ele publicou e deu uma repercussão, ele falou, você não quer trabalhar comigo? Aí ele me contratou. Nesse jornal Nossa Gente. Aí foi muito bom. E como é que foi a saída tua para os Estados Unidos? Antes disso, né? Porque A minha ida, eu fui visitar minha irmã. Eu fui nos Estados Unidos a primeira vez em 1987. E a Clarice já estava lá. Já estava lá. Minha irmã foi em 85. Aí eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui para passeio. Sim. Passear, porque eu já estava 87, um pouquinho quase chegando em 90, já estava na Folha. Aí conversamos e quando eu cheguei nos Estados Unidos, isso é para quem crê. Tem pessoas que, né, são muito céticas, mas a vida ensina tanta coisa que eu falo, é tudo pontuado, só que as pessoas não prestam atenção. Às vezes o fato está um palmo do seu nariz, a pessoa não vê. Isso não é uma crítica, é uma observação. O bom do jornalismo é que ele te dá elementos que às vezes o outro não percebe. Que elementos são esses? É você perceber, é você estar com o teu senso de muito aguçado, prestando atenção. Feeling, né? Porque ser jornalista, você sabe o comportamento da pessoa, quando ela chega perto de você, você sabe a expressão, a forma, os gestos. Porque também eu fiz um curso muito bom chamado Neurolinguística. Que até e a Neurolinguística ela é um curso mais para pessoas de comando, entendeu? E ele te ensina a observar o outro. Mas o jornalismo tem esses elementos naturais. Porque no jornalismo você tem que saber, por exemplo... Na verdade, Walter, eu vejo que eu sempre pensei assim, cada um nasce para uma coisa, né? Eu nasci para ser comunicador de rádio, não sei fazer outra coisa, nunca parei em emprego nenhum. Que faz muito bem. Né? Então eu passei a fazer um negócio que eu gostava, falei, se eu viver bem assim, legal. Se eu não viver, vou ver o que eu vou fazer. Mas graças a Deus, minha família, meus filhos, minha esposa, todo mundo, foi tudo através do rádio e continua sendo até hoje, né? Cada um tem seu caminho e tal, mas o rádio ainda é a bandeira nossa ainda, tanto é que está todo mundo em comunicação. O Lucas foi para comunicação, a Laura também, de uma certa forma também, a Helenice está aí junto com a gente, ajudando a gente, então é mais ou menos por aí. Agora, você foi um cara que muito pequeno já sabia o que queria, né? Nesse sentido da comunicação, etc. Não fugindo da tua pergunta, então quando eu cheguei nos Estados Unidos, só voltando um pouco, a hora que eu cheguei no aeroporto, que eu fui para Nova York, que eu cheguei naquela cidade, eu cheguei em Nova York, era 6 horas da manhã. 6 horas Puxa o teu microfone só um pouquinho para você. Aqui? Aqui a cadeira ela vai afastando, né? Aqui tá bom? É o meu? É o meu? Então, pode ter um toque daí. Mas como é que tá o meu? Tá bom aqui? Aqui tá bom? Como é que tá? Não, era eu que estava saindo. É que ele deu um toque para mim, achei que era o teu, que você estava mais afastado. Mas desculpa, continua aí. Mas voltando nos Estados Unidos, quando eu cheguei nos Estados Unidos, que você desce da aeronave,
passa pela imigração, pega as suas malas, atravessa e tem uma porta imensa que abre. Quando aquela porta abriu, Marquinhos, que eu vi Nova York, eu voltei lá no moleque sentado na calçada, voltei na foto, porque estava amanhecendo, ainda estava iluminada, e eu falei, nossa... Você pegou o avião que às 10, o avião em São Paulo às 10 da noite, chegou lá de manhãzinha. E aí eu olhei para minha irmã e disse, eu já estive aqui, eu estou voltando. Ela, como assim voltando? Eu falei, eu já estive aqui. Eu já estive nessa cidade. Então, por exemplo, quando eu saio nas ruas, é um outro mundo. Gente, Estados Unidos é outro mundo. É outra coisa. É outro mundo. Não que Brasil é o melhor país do mundo. Mas quando eu falo que os Estados Unidos é outro mundo, é outra realidade. E quando eu tomei conhecimento daquela realidade, eu falei, gente, eu já sabia que eu tinha muita coisa para fazer ali. Você chegou a morar nos Estados Unidos, não? Não, nunca morei. Nunca morei porque... Eu posso contar uma história? Claro, você veio aqui para contar a história. Então, vou te contar uma história.